Bom dia, terceiro ano! Hoje é a nossa aula 4 de Ciências, página 20 a 27. Vamos falar sobre o desenvolvimento dos animais. Então vamos lá? Primeiros passos. As pessoas que aparecem na imagem são todas iguais? O que vocês acham? Não, né? Claro que não. Animais, pessoas temos aí na imagem. E não são todas iguais. Temos diversos tipos de pessoas, cada qual com o seu jeito de ser. Temos pessoas magra, gordo, alto, baixo, pequeno, grande, gêneros sexuais diferentes, feminino, masculino. Temos fases de desenvolvimento, temos bebê, jovens, crianças, adultos, idosos. Então, temos uma diversidade cultural aí. Então, temos diversos tipos de pessoas, tá bom? Também, se a gente for falar em cor, raça, temos o negro, o branco, o índio, o pardo. Então, a tia Cris não citou somente o que nós estamos vendo na imagem. A tia Cris falou no geral, tá? Os diferentes tipos de pessoas que existem no geral. Se fossem para vocês se compararem com as fases de vida e desenvolvimento das pessoas acima, qual fase vocês estariam? Estariam na infância, na adolescência, na vida adulta ou na velhice? Responda aí para a tia Cris. Vamos falar então do ciclo de vida dos animais, inclusive dos seres humanos. Você já parou para pensar que logo após o seu nascimento você precisou de cuidados constantes? Ou seja, não se alimentava sozinho, não andava sozinho, não conseguia se limpar, nem se vestia sozinho. Hoje, isso mudou? Hoje vocês já conseguem comer, andar, se limpar, se vestir sozinho? Isso mudou? Sim, porque hoje você está em uma nova etapa do seu desenvolvimento. Então, assim é os animais. Eles passam por mudanças ao longo de seu ciclo de vida. E nós nos incluímos no grupo dos animais. Então, como os animais se reproduzem? Então, é por meio da reprodução que os animais geram filhotes, assim poderão crescer e também formar novos indivíduos da mesma espécie. Assim, a existência da espécie é garantida. Mas, para que aconteça a reprodução, geralmente é necessário a participação de um macho e de uma fêmea adultos da mesma espécie. O macho e a fêmea produzem células especiais chamadas gametas, que, quando se unem, podem formar um novo ser vivo. Então, a união dos gametas pode acontecer dentro do corpo da fêmea e, nesse caso, recebe o nome de fecundação interna, porque a união ocorre dentro do corpo da fêmea. E se a união dos gametas acontecerem no ambiente, ela será chamada de fecundação externa. Então, aí nós temos dois exemplos de fecundação interna e fecundação externa. Por exemplo, a fecundação interna ocorre quando o macho deposita seus gametas no interior do corpo da fêmea. Já na fecundação externa, por exemplo, dos peixes, machos e fêmeas depositam seus gametas na água, ou seja, no ambiente, tá? Daí onde eles vão se unir para formar um novo indivíduo. Os animais que geram seus filhotes no interior da barriga da fêmea são denominados animais vivíparos. É o caso dos cachorros, gatos, gambás, baleias, coelhos e dos seres humanos. Os animais cujos filhotes se desenvolvem no interior de ovos, que são depositados no ambiente fora do corpo da mãe, são denominados ovíparos. É o caso das aves, dos jacarés, das tartarugas, dos sapos, da maioria dos peixes e dos insetos também.
Então, os filhotes que se desenvolvem no interior de ovos são chamados de ovíparos. Há também animais que produzem ovos que são mantidos no interior do corpo da fêmea. Esses animais são denominados ovovivíparos, que é o caso dos tubarões, serpentes e escorpiões. Temos aí um desafio para vocês. Em qual situação os filhotes estão mais bem protegidos? Que vocês acham? Em ovos depositados no ambiente ou no interior da barriga da mãe? Responda. Cuidando dos filhotes. Então, alguns animais ovíparos, após botarem os ovos no ambiente, permanecem por perto, cuidando e aquecendo-os até que os filhotinhos nasçam. Mesmo depois do nascimento, os filhotes podem receber cuidados e proteção dos pais. Esse hábito é comum entre as aves e os jacarés. Quando os filhotes crescem e estão mais desenvolvidos, eles são preparados pelos pais para viverem sozinhos. Então, vocês sabiam que os filhotes que estão sendo gerados dentro da barriga da fêmea estão bem mais protegidos. Lembrando que tem alguns ovíparos, por exemplo, como os pinguins, eles chocam seus ovos, mas eles ainda mantêm os filhotes protegidos até o nascimento. Ou seja, eles não desgrudam dos ovinhos. Existem também animais ovíparos que botam seus ovos no ambiente e não realizam a proteção até o nascimento e desenvolvimento do seu filhote. Assim, quando os filhotes nascem, eles precisam aprender sozinhos a se defender e a procurar o alimento. E esse é o caso, por exemplo, das tartarugas marinhas, das serpentes, dos sapos, dos peixes e dos insetos. Olha aí para vocês verem as aves. Geralmente cuidam dos ovos após a postura no ninho. As tartarugas marinhas, elas já saem do mar, depositam seus ovos em ninhos na praia e depois elas voltam para o mar novamente e deixam os filhotinhos lá. Já entre os animais vivíparos, é comum que os pais cuidem dos filhotes por um longo período até que eles cresçam e aprendam a procurar alimento e a se defender. As fêmeas dos mamíferos produzem leite, com o qual eles alimentam os seus filhotes. Exemplos de animais vivíparos são os cães, os gatos, os porcos, as vacas, os cavalos, os leões, as onças e muitos outros, incluindo nós, seres humanos. Temos aí um jogo rápido. Vocês vão analisar essas duas imagens e responder qual desses animais nasce diretamente da barriga da fêmea. Será que é a cadela grávida ou é a galinha chocando os seus ovos no ninho? Coloca um X lá para a tia Cris na resposta correta. Tempo de desenvolvimento. Então, olha só, existe uma diferença entre o tempo de desenvolvimento dos animais. Na verdade, entre os animais existe um tempo de desenvolvimento diferente. Assim, então, o período de desenvolvimento dos animais ovíparos, que ocorre dentro do ovo, é chamado de incubação. Já o tempo de desenvolvimento dos vivíparos, o qual ocorre dentro da barriga da mãe, é conhecido como gestação. Então, o tempo que os filhotes levam para se desenvolver dentro do ovo ou da barriga da mãe é bem diferente em cada espécie de animal. Assim, o ciclo de vida de um ser vivo pode durar minutos ou centenas de anos, conforme a sua espécie. Algumas bactérias, por exemplo, podem completar o seu ciclo de vida em cerca de 30 minutos. Ou seja, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer em minutos.
outras espécies de seres vivos, como as sequoias, por exemplo, que são aquelas árvores muito grandes e com tronco muito grossos, e também alguns tipos de pinheiro, podem viver 4.000 anos ou mais, tá bom? E o ser humano? Qual é a duração aproximada do ciclo de vida do ser humano, pessoal? Então, vou deixar como atividade para vocês pesquisarem, ok? Vão colocar lá no caderno de estudos qual é a duração do ciclo de vida do ser humano, ok? Coloca lá no caderninho assim, atividade de ciência, ciclo de vida do ser humano e pesquisa lá para a tia Cris. Bom, agora, né, a tia Cris já falou muito, agora é com vocês. Agora que vocês já aprenderam um pouquinho, né, sobre a duração de vida de alguns animais, vocês vão fazer uma pesquisa para descobrir a duração variável de um tipo de ser vivo para o outro. Então, vocês vão ter que pesquisar aqui 3 tipos de animais: um inseto, um anfíbio e um mamífero. Aí vocês vão colocar uma pesquisa para cada um: nome do animal pesquisado, qual é o animal, se ele é um mamífero, se ele é um inseto ou se ele é um anfíbio. Depois vocês vão colocar a duração de média de vida desse animal, lembrando que são 3 tipos de animais. E daí pede uma foto do animal pesquisado. Você não precisa pôr uma foto, mas você pode tentar desenhá-lo. Tudo no caderno de estudos, é simples e fácil. Então, nessa atividade, vocês vão observar a variável da duração de vida de um tipo de ser vivo para o outro, de um tipo de ser vivo inseto para o anfíbio, do anfíbio para o mamífero e assim por diante. Não precisa fazer um cartaz como está pedindo ali, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me mandar uma mensagem. Um beijo bem grande no coração de vocês.